Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabriel Saraiva, sou engenheiro de Machine Learning e hoje você vai aprender a fazer um chat GPT personalizado, né? Utilizando aí o Streamlit para fazer uma interface visual, né? Uma interface gráfica, e utilizando o LangChain para fazer a parte do processamento dos modelos ali de LLM, né? A ideia aqui, tá, é que a gente consiga subir alguns arquivos PDF, processar esses arquivos e adicionar esses arquivos na base de conhecimento do modelo da LLM, para que você consiga fazer perguntas para o bot sobre os arquivos que você fez o upload, né? Isso aí tem diversas aplicações hoje em dia, tá? Que estão iniciando, né? Não é algo ainda muito consolidado, mas que estão iniciando e que, se a gente parar para analisar, a gente consegue ver muito valor que pode ser entregue através desse tipo de aplicação, né? Hoje tem muita gente utilizando na parte de pesquisa científica, né? Quando você está fazendo uma pesquisa ou quando você é um pesquisador, você precisa estar o tempo inteiro se atualizando, lendo novos artigos científicos, e uma forma de você agilizar esse trabalho é você utilizar uma aplicação de chatbot, que você possa subir os seus arquivos PDF, para você subir esses artigos que você precisa ler e perguntar, basicamente conversar com esses arquivos, né? Fazer perguntas para o chatbot sobre aquele arquivo, né? Qual que é a principal hipótese, quais que são os resultados, qual que é o método abordado. Tem uma outra aplicação que, uma outra forma de aplicar a aplicação que nós vamos desenvolver, que seria fazendo uma análise financeira, né? Você, principalmente aí no final do ano, você tem vários relatórios financeiros de diversas empresas, né? E aí você pode pegar esses relatórios financeiros, jogar numa aplicação aí de bot que é que funciona da mesma forma como essa que a gente vai estar fazendo, e que você pode fazer perguntas sobre o status, pedir um resumo sobre os status financeiros dessas diversas empresas, e a partir desses resumos, desse aí mini relatório que o bot ele pode te gerar sobre essas múltiplas empresas que você quer analisar, você pode tomar algumas decisões, né, sobre investimentos, sobre empresas que você não quer mais investir, sobre empresas que você deve investir mais, e esse tipo de coisa. Então, tem muita aplicação para esse tipo de chatbot que nós vamos estar desenvolvendo hoje aqui. E eu só dei dois exemplos, mas existem uma infinidade de exemplos e tenho certeza que vocês já pensaram em outras aplicações que vocês podem estar utilizando, né, esse chatbot. E basicamente o que a gente vai fazer tá resumido nesse print aqui, que é um chatbot onde você possa subir alguns arquivos, certo? Arquivos PDF, e você possa conversar com o bot sobre esses arquivos que você subiu. Aqui no caso, eu subi um arquivo que fala sobre a Princesa Isabel, né? Eu peguei um resumo de um livro que fala sobre a Princesa Isabel. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo perguntas para o bot sobre esse arquivo. Só que eu subi simplesmente um único arquivo. A gente pode subir múltiplos arquivos, tá? E fazer perguntas para o bot sobre esses múltiplos arquivos que ele vai estar nos respondendo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui. Antes de entrar, obviamente, tem toda a parte de processamento aqui do modelo, tem toda a parte aqui de como que a gente vai pegar esse PDF e transformar ele em algo que o modelo vai adicionar na base de conhecimento dele. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa criar a interface primeiro, né? Então esse vai ser o nosso primeiro passo, vai ser criar essa interface básica aqui do nosso projeto. Na verdade, a gente tem até que inicializar o projeto, né? Eu criei esse repositório aqui que chama ChatPDF Data WebR, que a gente também vai estar disponibilizando para vocês, tá? E aí ele não tem nada, tá aqui ainda, vocês podem ver que ele está vazio. E aí eu vou iniciar aqui um projeto utilizando o Poetry, né? Eu vou usar aqui então o Poetry Init, beleza? Eu vou colocar aqui, tá bom esse package name mesmo, a versão.
chat, PDF, tutorial, data, Weber. Beleza, o autor sou eu mesmo. Não vou colocar nenhuma licença. Eu vou colocar o Python que eu estou utilizando aqui, que é o Python 3.10.9. Eu vou adicionar algumas dependências aqui já de antemão, né? Eu vou adicionar o Streamlit, que é o que a gente vai estar utilizando. O Streamlit, beleza. Ah, adicionar a versão mais recente. Deixa eu ver aqui mais. A gente vai estar precisando também do Python, .env, Python.env. E acredito. Ah, e aí o LangChain também, né? LangChain. Já vou deixar instalado aqui, apesar de que a gente não vai usar nesses primeiros minutos. Ah, beleza. De development, não. Show de bola. Então, criamos aqui o nosso projeto. Opa, eu vou dar um Poetry install para instalar as nossas dependências aqui. Vai demorar um pouquinho, porque o LangChain ele é um pouquinho pesado, acredito eu. Beleza, então terminou de instalar as nossas dependências. Vou abrir aqui o nosso VS Code. Deixa eu trazer para cá. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui o nosso app.py, né? E a gente vai dar aqui um import string, cadê? String st. Deixa eu já colocar aqui o nosso ambiente virtual. Deixa eu conferir se está tudo correto para o nosso ambiente virtual. Poetry Run, Python, opa, Python app.py. Beleza, executou, tá tudo certo, tá tudo perfeito com o nosso ambiente virtual até o momento, exato. Beleza, então vamos lá. Eu instalei logo de cara também o .env porque a gente vai precisar também de um arquivo .env, mas mais para frente eu explico como que a gente vai estar utilizando. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai definir aqui, né, o if em igual a main. Ah, e aí eu vou definir aqui uma função que chama main, tá? E eu vou chamar aqui a minha função main. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa página, né? Então, eu vou chamar aqui set page config e vou colocar aqui page title como sendo, não sei, pergunte, pergunte para seus arquivos. Na verdade, eu vou colocar file, né? Converse com seus arquivos. E o page icon, vou colocar aqui, acho que é books, ou é book? Acho que é books. Beleza. Aí, só para gente executar. Opa, apertei no lugar errado. Agora, só para a gente executar aqui o Streamlit, né? Streamlit run app.py. O Streamlit vai abrir. E aí tá bem aqui. O converse, eu botei converse para seus arquivos, né? Mas converse com os seus arquivos e o nosso ícone aqui. Beleza. Feito isso, né? A gente tem agora que, se a gente voltar aqui no nosso exemplo, acredito que a primeira coisa que a gente tem a fazer é criar essa sidebar aqui, né? Então, o que eu vou fazer vai ser with sidebar. Eu vou colocar aqui primeiro um subheader. Deixa eu ver.
seus arquivos, seus arquivos. Eu vou mudar isso aqui, vou colocar chat PDF data away. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um subheader, né, que está aqui seus arquivos. E aí, depois disso, eu adiciono aqui o uploader, né, o uploader de arquivos. ST File Uploader, beleza. File Uploader, e aí a gente tem dois parâmetros aqui, né? O primeiro vai ser o label dele, que é carregue os seus arquivos em formato PDF. E eu vou salvar isso daqui e vou executar, tá? Só para a gente dar uma olhadinha aqui em como que tá ficando. Beleza. Aí se eu clicar aqui em Browse Files, ele vai abrir aqui a minha pasta aqui de dados que eu tenho, e aqui tem um PDF que eu solicitei, que eu baixei, que eu estava utilizando de exemplo, né? E aí eu posso carregar aqui esse arquivo de PDF. Porém, se eu tentar subir mais de um arquivo, por exemplo, né, se eu tentar dar um Ctrl e apertar em outro arquivo aqui, ele não vai me deixar subir um outro arquivo, né? Eu posso subir simplesmente um arquivo por vez. E aí, como é que a gente faz para subir múltiplos arquivos de uma vez? Então, a gente vai voltar aqui no código e a gente vai usar um parâmetro que chama Accept Multiple Files. E a gente vai passar ele para true. Simples assim. Beleza? Deixa eu diminuir isso daqui. Simples assim, a gente vai passar ele para true. E agora o nosso file uploader ele aceita múltiplos arquivos, né? Deixa eu dar um rerun aqui, apertar em always rerun, porque ele vai sempre carregar. Toda vez que a gente fizer uma modificação, ele vai atualizar, né, a interface. E aí agora eu consigo aqui selecionar múltiplos arquivos, tá vendo? Consigo aqui, e ele mostra aqui, né, quando eu seleciono vários arquivos, ele me mostra aqui mais de uma página já de forma automática, não preciso fazer nada, o componente já é criado dessa forma. Só que ele tem um limitador aqui, né, de 200 mega. Acho meio difícil você ter um PDF aí que ultrapasse 200 mega, mas ah, aí a gente vai estar trabalhando dentro desse limite por enquanto. Beleza. Feito isso, deixa eu voltar aqui. Feito isso, a gente agora já tem a nossa sidebar, que a gente consegue carregar múltiplos arquivos. E tá faltando só esse botão de processar aqui, né? Então a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte: if st.button processar. E aí a gente vai fazer alguma coisa aqui depois. Por que que eu coloquei esse if aqui, né? Deixa eu só. Vou carregar aqui. Cadê? Aqui. Beleza, o nosso botão processar está aqui, certo? Só que o que que acontece? Toda vez que a gente clica em algum componente do Streamlit, ele dá um reload na página, né? Não é como se fosse um F5, é um reload do próprio Streamlit. Ele meio que executa o seu código de cabo a rabo novamente, né? Então, toda vez que eu clico no botão processar, por exemplo, ele vai executar toda essa função def-main aqui novamente. E aí, para a gente saber identificar se na próxima execução esse botão aqui foi clicado, foi acionado, né? A gente precisa só colocar um if stButton aqui, que aí, se esse botão ele for acionado, né? Ele for clicado, ele vai tomar alguma ação. Beleza? Então, deixa eu voltar para cá. A gente já tem aqui o nosso botão de carregar os nossos arquivos e a gente já tem aqui o nosso botãozinho de processar, beleza? Só que o que que esse botão de processar vai fazer? Aí que entra a questão, né? Eu comentei lá no início que a gente tem dois processamentos aqui, né? A gente tem um processamento que é feito nessa parte de carregamento dos arquivos e a gente tem um outro processamento que é feito
na parte da pergunta em si, né? O arquivo ele vai ser processado de um jeito e a pergunta ele vai ser processado, a pergunta vai ser processada de um outro jeito. Então, como que funciona, né, essa questão dos LLMs, dos Large Language Models, né? Como que a gente consegue adicionar esse arquivo aqui dentro dentro dessa base de conhecimento dos nossos modelos? E aí a gente vai voltar para o slide aqui para a gente entender como é que funciona, como é que a gente vai trabalhar dentro como que a gente vai fazer para adicionar esses PDFs dentro da base de conhecimento dos nossos modelos. Então, eu fiz um diagrama aqui bem simplesinho, bem rapidinho, que simplesmente para ilustrar o que que acontece dentro dessa nossa aplicação, né? Aqui primeiro a gente vai ter uma série de PDFs, né? A gente vai ter vários arquivos PDFs. Esses arquivos vão estar crus, basicamente, igual o PDF que eu subi ali. Ele não tem nada demais, é simplesmente um PDF normal. E aí o que que a gente precisa fazer? O primeiro processamento que a gente precisa fazer é pegar esses PDFs e quebrar eles em pedaços, que a gente chama de chunks, né? Em inglês. Chunks, chunks. A gente pega esses PDFs, a gente junta o texto de todos esses PDFs em um canto só e a gente quebra em pequenos pedaços, certo? Pode ser aí em parágrafos ou então em uma quantidade determinada de caracteres, alguma coisa do gênero, mas a gente faz esse particionamento em pequenos pedaços de texto. E aí depois a gente vai pegar esses pequenos pedaços de texto e vai transformar em embeddings, tá? O que que são embeddings? Basicamente, de forma resumida, os embeddings eles são representações vetoriais do nosso texto, tá? O que que isso quer dizer? Basicamente, a gente vai transformar o nosso texto, o nosso chunk ali de texto, né, digamos que de 100 caracteres, em um vetor, certo? Em um vetor, em uma série de números, basicamente, né? Porque aí o modelo de machine learning ele consegue, primeiro, fazer predições, né? Ele consegue fazer predições de qual é a resposta para uma determinada pergunta, e, além disso, a gente consegue fazer buscas de similaridade dentro do nosso contexto, certo? Digamos que eu faça ali uma pergunta sobre. Eu tenho vários arquivos PDF sobre a história do Brasil, certo? E aí eu faço uma pergunta sobre o reinado de Dom Pedro, por exemplo. Dom Pedro II. O que que vai acontecer? A gente vai pegar a pergunta, vai transformar também em vetor, e aí eu já estou dando spoiler do processamento da pergunta, mas a gente vai transformar a pergunta em um vetor e a gente vai fazer uma busca por similaridade com, em todos os arquivos que a gente já tem, que nós transformamos em vetor, certo? É, e aí, essa questão de vetor é aquilo que a gente aprende aí no ensino médio, na faculdade, de que você tem um vetor aqui, e aí você consegue calcular a distância entre esses vetores. Funciona basicamente da mesma forma, né? A gente vai transformar tanto os arquivos PDF quanto a pergunta em vetores. E aí a gente consegue calcular, na verdade, a gente consegue pegar os arquivos PDF, os textos, basicamente, que estão mais perto daquela pergunta, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma base de arquivos da, da história do Brasil e eu faço uma pergunta sobre o reinado de Dom Pedro II, a minha pergunta ela vai estar mais perto dos arquivos sobre monarquia do que ela vai estar do que ela vai estar na distância, né, dos arquivos da República, por exemplo, ou dos arquivos falando sobre Fernando Collor, por exemplo, né? Então, baseado nessa busca por similaridade, eu consigo pegar um amontoado de conhecimento ali e utilizar.
esse amontoado de conhecimento similar à pergunta que eu fiz para o meu modelo de, de NLP, né, o meu LLM, fazer uma predição em cima do conhecimento similar que eu estou passando, certo? Beleza, essa é uma ideia geral. Não é tão simples de entender, é um pouquinho complexo, tá? É, e eu expliquei aqui de forma bem superficial mesmo, só para a gente ter uma noção de como que isso funciona. Mas como é que essa busca por similaridade funciona? A gente vai ter que implementar isso na mão? Definitivamente não, tá? Após a gente utilizar, após a gente transformar os nossos textos em embedding, a gente salva esses embeddings, esses vetores, em um vector store, né? Em um, digamos assim, que é um banco de dados vetorial, que vai armazenar esses meus vetores e que esse banco de dados já tem algumas funçõezinhas implementadas para eu conseguir fazer essa busca por similaridade ali, fazer um ranqueamento por similaridade, dado uma nova pergunta, dado um novo documento na realidade, né? Isso é bem legal, a gente vai ver aqui na prática como que funciona. E esse banco de dados, né, ele se chama Vector Store na prática, né? E aí a gente tem algumas Vector Stores diferentes. E o que a gente vai estar utilizando hoje de Vector Store é a Faiz Vector Store, que é se eu não me engano, do Facebook, né? Chama o Faiz é Faiss. E a gente vai estar utilizando essa Vector Store porque a gente consegue executar ela localmente, tá? A diferença de um banco de dados para uma Vector Store também é que a Vector Store ela roda em memória, tá? Ela não é perene, né? Ela é volátil, você vai salvar ali os seus embeddings e se a aplicação reiniciar, você vai ter perdido os seus embeddings que foram salvos. Existe a possibilidade no Faz de você salvar em arquivo, mas a gente não vai estar vendo nesse vídeo aqui. E aí, se vocês quiserem que a gente desenvolva mais sobre essa parte de Vector Store, de como que funciona, de como que a gente pode fazer até uma API, um back-end, algo do gênero, para fazer um deploy, talvez, de uma aplicação de chatbot, a gente pode estar fazendo em outros vídeos. Deixe seu comentário aí se você quer que a gente trabalhe mais esse assunto aí de Vector Store, de embeddings e tudo mais. Beleza? Mas essa é a visão geral, não é algo, como eu falei, não é algo tão simples, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido o processo que vai rolar aqui. Basicamente, tá? Resumindo, a gente vai pegar os arquivos PDFs, juntar todos esses arquivos em uma string gigantesca, quebrar essa string gigantesca em string menores, transformar essas strings menores em vetores, salvar esses vetores dentro da nossa Vector Store da Faz. Beleza? Esse é o processamento dos arquivos. Show de bola? E a gente vai começar esse processamento exatamente agora. Deixa eu voltar aqui eh, pro nosso VS Code, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, na realidade, é pegar os arquivos PDF, né, que a gente já tem ali, e amontoar tudo em um lugar só, certo? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já tem a nossa variável aqui PDF Docs, certo? Deixa eu dar um print aqui nessa variável PDF Docs, só para a gente ver o valor dela, só para mostrar para vocês o valor dela. Ela está dentro da onde? Dentro do sidebar, então eu acredito que quando eu fazer o upload de um arquivo, eu já dei rerun? Já. Deixa eu fazer o upload aqui do meu arquivo. Ó, aí ele tem aqui uploaded file, tem o nome do meu PDF aqui e tudo mais, beleza? Então, ele vai me dar uma lista, tá vendo? Ele vai me dar uma lista de todos os PDFs. E aí eu consigo iterar por todos os PDFs que estão, todos os arquivos, todos os PDFs que estão ali no nossa aplicação e agrupar esses PDFs juntos, beleza? Só que a gente não vai estar fazendo isso na mão. O Python, né, tem essa biblioteca que chama a PyPDF2, eu acho que é tudo maiúsculo.
Na realidade era tudo minúsculo, mas o Poetry entendeu aqui. Então, nós temos essa biblioteca aqui que chama PyPDF2, que a gente vai estar utilizando para ler os nossos PDFs. Deixa eu só copiar aqui a função direitinho. Opa, abriu um negócio errado. Voltei. Aqui. Só copiar aqui o import. Beleza. O PyPDF2 ele tem esse PDF Reader aqui, no qual a gente consegue facilmente ler nossos PDFs, beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro é criar uma função aqui. Na realidade, eu não vou criar aqui não. Eu vou criar uma outra pasta aqui que chama utils. Ah, e dentro dessa pasta eu vou criar aqui files.py. E aqui eu vou criar um def process files. Beleza? E essa função ela vai receber os nossos arquivos, nossos files, beleza? E aí, o que que vai acontecer, né? O que que eu falei lá na hora do slide ali? A gente vai pegar o PDF e tem que transformar ele em uma string gigantesca. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então a gente cria aqui um text, né? Que vai ser a nossa string gigantesca. E aí a gente vai iterar aqui, né? For file em files. A gente vai agora utilizar o nosso PDF Reader. Opa, na realidade eu ia fazer lá e acabei fazendo aqui, então deixa eu importar para cá. Beleza, temos aqui o nosso PyPDF2, o PDF Reader, e a gente vai usar agora aqui o PDF Reader. Beleza? A gente só tem que passar o arquivo mesmo, que ele já vai entender, né? Ele tem esse suporte aí para o formato que a gente vai estar passando. Beleza? Feito isso, a gente vai iterar agora, né, pelas páginas do nosso PDF. A gente vai iterar por cada arquivo, né, que está lá, que foi feito o upload. E aí, dentro de cada iteração de um arquivo, a gente vai iterar pelas páginas desse arquivo para a gente pegar todo aquele texto, todo o texto, né, de cada página. Beleza? Então, for page em PDF, a gente vai fazer o seguinte: text mais igual. E aí, nesse objeto page aqui, que está em PDF, né? Na realidade é pdf.pages, que está aqui para cada objeto page que está em pdf.pages, a gente tem um atributo, né? Que se chama uma propriedade que se chama extract text, na realidade uma função, né? Que se chama extract text, beleza? Isso daqui vai extrair todo o texto de forma bem crua, de cada página do PDF e transformar em uma string, beleza? E aí a gente só vai pegar essa string, tem o texto da página, e adicionar para a nossa string aqui gigantesca. Show? Feito isso, a gente já tem aí o nosso arquivo nos nossos arquivos, né, já processados. Então, eu só tenho que retornar aqui o text. Show de bola? E aí, na realidade, eu vou mudar isso aqui, que esse file me incomodou. Eu vou colocar text.py. Beleza? E aí, eu só tenho que vir aqui agora, utils, import, text. Tá certo. E aqui é process file, beleza. Tá. E agora a gente só tem que vir aqui, beleza? Ah, qual que vai ser o nome disso aqui? Vai ser all files text. E aí eu chamo aqui o text.processFiles de PDF Docs. Beleza? Eu vou só dar um print nisso daqui, só para a gente ver como é que tá funcionando. Então vamos dar um print aqui, né? Só para a gente ver se tá tudo sendo executado corretinho.
Deixa eu voltar aqui. Executar um poetry run, string run, app.py. Show de bola, vai abrir aqui. E aí, deixa eu procurar aqui nossos arquivos. Eu vou estar usando agora esse artigo científico aqui sobre qualidade de imagem, tá? Ele é um pouco mais extenso, ele é bem maior na realidade, ele descreve melhor o conteúdo dele, então ele vai estar agregando mais valor aqui para nossa demonstração, beleza? Então eu vou estar utilizando ele aqui, vou clicar em processar, e aí se a gente voltar aqui para o nosso terminal, show de bola, vai estar aqui, esse daqui é a parte das referências, né, do artigo científico, deixa eu subir aqui, e aqui ele fala um pouco, né, ele mostra aqui um pouco do conteúdo do artigo em si, beleza? Então, deixa eu dar um clear aqui, opa, ainda tem que fechar isso aqui, né, e dar um clear. Show de bola. Então, voltando para cá, a gente já tem o nosso arquivo processado. Na verdade, a gente já tem o texto do nosso arquivo extraído, certo? É isso que a gente já tem. O que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa voltar aqui no text.py e a gente precisa é, transformar essa grande string em textinhos menores, né? Dessa quebrar, né, em pequenos textos, né? E aí deixa eu só dar uma ajeitada aqui, beleza? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova função aqui, que vai ser uma função de criar esses chunks de texto, né? Então, deixa eu chamar aqui create text chunks. E aí eu vou receber aquele texto gigantesco, né? Então, eu vou chamar aqui de text. Beleza. E aí o que que eu tenho que fazer aqui? Aqui a gente vai começar a utilizar o nosso LangChain, tá? O LangChain ele tem um módulo de processamento de texto, né? E uma das funções desse módulo de processamento de texto é esse text splitter aqui, né? Que é para você simplesmente particionar um texto maior em chunks de texto. E ele é bem simples de usar também, a gente vai estar vendo aqui como é que a gente usa ele. Basicamente, a gente vai ter que criar um objeto, né, um text splitter, que eu vou chamar de character text splitter. A gente precisa definir o que que vai separar os nossos text chunks, que vai ser vou utilizar o contra barra N, né, que é o nosso famoso enter, né, o enter ali que quebra a linha, quebra de linha. Vou estar utilizando também o chunk size. Esse chunk size é a quantidade de caracteres que o nosso chunk terá, né? E aí a gente pode, dependendo, isso aí vai depender muito do processamento, né, do nosso texto, e do tamanho também dos nossos textos ali, da quantidade de informação importante. Dependendo do texto, a informação ela vai estar um pouquinho mais separada, né, em pedaços de conteúdo menores, e em outros textos, como um caso de um artigo científico, ele vai estar em um texto que faça sentido, ele vai estar ali dentro de um parágrafo maior, né? Então, como a gente vai estar trabalhando com parágrafos grandes, eu vou colocar aí umas 1.500 caracteres. Acho que é um pouquinho demais, mas eu vou colocar 1.500 para garantir. A gente tem um outro parâmetro aqui, que é o chunk overlap. O que que é esse chunk overlap? É o seguinte, normalmente, o seu chunk, a gente não tem ali como definir exatamente onde ele vai ser quebrado, né? A gente coloca aí 1.500 caracteres, 1.500 caracteres, e aí se a gente pega aí do início de um parágrafo, 1.500 caracteres à frente, a gente pode acabar terminando esse chunk no meio de uma frase, ou no meio de uma palavra, ou no meio ali de algo que ia fazer sentido, mas que como a gente cortou, ele não está mais fazendo sentido. Então, o que que acontece é que esse overlap, né? Esse overlap é uma interseção. Na verdade, é quando a gente
tá? Uma sobreposição, né? O overlap. Então a gente terminou um chunk aqui, o próximo chunk ele vai começar comendo uma parte do chunk anterior e vai andar 1.000 caracteres para frente, certo? Esse chunk overlap é a quantidade de caracteres que o próximo chunk vai comer do chunk anterior, para que aí a frase ela simplesmente não fique cortada, né? Ela faça sentido ali, o texto faça sentido, não fique simplesmente cortado sem fazer sentido. E aí por isso que a gente usa esse chunk overlap. Para caso normalmente, né, acontece estatisticamente falando, o texto ele é cortado no meio, aí o próximo chunk ele vai ter esse overlap para pegar esse texto que foi cortado no meio, beleza? Então eu vou colocar aqui 300 caracteres de overlap, né? E depois disso ele pede uma função de tamanho, né? Length function, uma função de tamanho, simplesmente para ver o tamanho ali do chunk. E eu vou colocar simplesmente a própria função de tamanho do Python mesmo, né? Não tem segredo aqui. E aí, para a gente pegar os nossos chunks, é só a gente fazer o text splitter.split text e passar o text aqui, que é o nosso texto aqui em cima, né? E aí a gente só retorna esse, esses chunks, né? Beleza? É, show de bola. Então, agora a gente vai ter que voltar aqui. Deixa eu tirar esse print daqui, né? E tirar esse aqui também. A gente já vai ter o nosso all files text aqui. E aí eu vou pegar agora os chunks que eles vão ser. Estão lá no nosso arquivo de úteis de processamento de texto. Create text chunks e opa, all files text. Beleza. E agora a gente já tem os nossos chunks, né? A gente já então, voltando lá para a ideia, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí, voltando aqui para a ideia. Então a gente já fez o upload dos nossos arquivos PDF. No caso, a gente está usando só um como exemplo, mas você pode aí reproduzir e fazer com múltiplos arquivos. Nós quebramos esses arquivos em múltiplos chunks de texto. E o próximo passo é a gente transformar esses múltiplos chunks de texto em embeddings, né? Vetorizar esse texto. Show de bola? Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui para o nosso VS Code, certo? E aqui a gente entra em uma nova biblioteca. Opa, deixa eu fechar isso aqui. A gente entra em uma nova biblioteca, né? Que é a biblioteca que eu comentei lá do o framework do Faz, né? Que é a Vector Store que nós vamos estar utilizando para armazenar os nossos embeddings, beleza? E também aqui a gente vai estar entrando em um ponto que é a conexão com o OpenAI, tá? Então, vamos começar pela conexão com o OpenAI, né? O primeiro ponto é o LangChain, ele tem aqui, ó, acesso a alguns embeddings. Deixa eu pegar aqui. Na realidade, não vai estar fazendo aqui, eu vou fazer um outro aqui, um outro utils aqui que eu vou colocar ah, embeddings, embeddings.py, beleza? Deixa eu copiar esse daqui para ficar separadinho, né, para não ficar uma bagunça ali o nosso arquivo. Show de bola. E aí a gente precisa também importar nossa Vector Store, o nosso faz, que ele está no LangChain também. A gente vai estar utilizando daqui, ó. Então a gente precisa também não só importar, né, mas também instalar o faz localmente aqui na nossa máquina, no nosso ambiente virtual, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui no nosso terminal e digitar aqui poetry faz CPU. Beleza. Ele vai instalar aqui, show de bola, instalou tudo certo. A gente vai dar um clear. Vamos voltar aqui no nosso VS Code. E também a gente vai estar utilizando, né, como eu falei, os embeddings do OpenAI. Para a gente acessar os embeddings do OpenAI, nós precisamos de uma API Key, de uma chave de API do OpenAI, tá? Esse acesso ao OpenAI, ele tem uma
uma parte que é gratuita, certo? Ele tem ali, você pode utilizar de forma gratuita, mas ele tem um limite dessa gratuidade, né? E depois desse limite ele começa a ser pago. Então, muito cuidado quando você for testar isso daqui, para você ir sem querer acabar sendo cobrado aí pelo OpenAI. Mas se você aí já tem o costume de investir um certo dinheiro nessa questão, você pode aí estar utilizando a sua conta paga também para estar utilizando os embeddings e os modelos LLM do OpenAI, beleza? Então, como é que a gente vai fazer para conseguir essa API aqui? Deixa eu voltar aqui no slide. Você precisa acessar aqui esse site que é o platform.openai.com/API-keys e lá você pode estar criando aqui, ó, Create New Secret Key. Você pode criar, logar na sua conta, né, criar a sua própria API Key, que a partir dela você vai estar conseguindo acessar os serviços do OpenAI dentro da nossa aplicação aqui do chatbot. Beleza? Então, como é que a gente faz para inserir aqui na aplicação essa essa key, né? A gente vai usar o cadê? O .env, né? A gente vai utilizar aqui o .env. Vou só pegar o nome exatamente aqui da variável de ambiente. Para quem não sabe, esse .env ele é utilizado, né, para nós criarmos variáveis de ambiente que vão ser criadas simplesmente quando a nossa aplicação estiver em execução, né? E a gente vai conseguir acessar as variáveis criadas nesse arquivo dentro da nossa aplicação, utilizando aquela biblioteca que a gente instalou lá no início, que é o python.env, beleza? Aí você vai adicionar aqui a sua key. Eu vou colar a minha key aqui. Opa, só um instante. Só um instante. Beleza, deixa eu fechar. Então, colei a minha key ali. E agora a gente só tem que ficar atento em um ponto aqui, que é a forma de execução do Poetry, tá? A gente estava executando Poetry Run. Opa, Poetry Run, string, reach, run, app.py. Beleza. Só que para que o Poetry faça o load das variáveis que a gente inseriu lá no lá no .env, a gente no arquivo, no .env, a gente precisa executar com essa flag aqui, ó, -vvv, beleza? E aí quando a gente executar, ele vai, opa, beleza? E quando a gente executar, ele vai colocar aqui, ó, load environment variables from e tal, tal, tal aqui. Beleza? Isso aqui quer dizer, e aí da .env aqui dentro do nosso arquivo .env. Então, isso aqui quer dizer que as nossas variáveis estão sendo carregadas e a gente já consegue acessá-las dentro do nosso, é, dentro do nosso VS Code, dentro do nosso código. Show de bola? Então, vamos voltar aqui e recapitular os nossos passos. A gente, então, fez o processamento dos arquivos, dividiu em chunks, e agora a gente vai estar transformando em embeddings. Beleza. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a Vector Store, né, que eu comentei. E a gente vai criar a Vector Store a partir desses embeddings, tá? A Vector Store ela vai ser inicializada com os embeddings da nossa aplicação, é, com os embeddings dos nossos arquivos que nós fizemos o upload. Show de bola? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, deixa eu create Vector Store. Vector Store. Beleza. E aí a gente vai passar aqui, na verdade, não os text, mas os chunks da nossa aplicação. Show? E primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai carregar os embeddings do OpenAI Embeddings. É simplesmente chamar ele aqui, e aqui ele já vai estar pegando, né, na hora de criar esse objeto de embeddings aqui, ele já vai estar pegando lá os embeddings, já vai estar pegando, na verdade, a chave de a API Key, que já está como variável de ambiente, beleza? E a partir disso, a gente consegue criar a nossa Vector Store, né, utilizando faz. E aí, o faz, ele tem uma funçãozinha aqui que é o from texts, exatamente. Carrega aqui os nossos texts, texts, ah, text chunks, né? Já tava chunks. Beleza?
E os embeddings a gente também precisa passar, que é igual aos embeddings aqui. Beleza. Feito isso, a gente só tem agora que retornar a nossa Vector Store. Return Vector Store. O que está rolando aqui? O que está rolando aqui? Nós estamos carregando os embeddings do OpenAI, certo? É, e a gente está criando uma Vector Store com os nossos textos, ou seja, nessa linha de código aqui, ele está transformando os nossos chunks de textos também em embeddings e criando uma vector store com esses embeddings que nós criamos a partir dos chunks, certo? E a partir desse momento a gente já consegue aí acessar, ranquear ali, ver aquela questão da similaridade, etc., dentro da nossa vector store, beleza? Então agora a gente só tem que voltar aqui e a partir dos chunks a gente precisa carregar a nossa Vector Store. E aí you choose embeddings. Opa, pera lá. Deixa eu dar um rename aqui. Process embeddings. Ok, beleza. Só para não ficar com o mesmo nome. Tudo, tipo, várias variáveis e o arquivo com o mesmo nome. E aí a gente vai chamar aqui process embeddings ponto create vector store e os chunks, os nossos chunks aqui de cima, beleza? Vamos executar então para ver se está correto, né? Se está tudo rodando exatamente como deveria. Então vamos carregar aqui o nosso arquivo, nosso artigo, né, de qualidade, vai executar aqui e deu erro. Checa. Opa, tá. Coloquei o nome errado aqui. Cadê? Chunk. Não, chunk. Beleza. Acredito que ele já vai carregar novamente. Processar. Ah, sim, beleza. A gente esqueceu de instalar o OpenAI, que também é importante para o nosso caso aqui, né? Para a gente utilizar os embeddings do OpenAI. Então, Poetry Edge OpenAI. Vai instalar tudo aqui. Show de bola. Eu parei de executar, né? Então, deixa eu executar aqui de novo. Beleza. Carregou de novo. Image Quality. Processar. From Text Embedding. Ué, cadê? Ué, aqui mesmo? Opa, embedding. Embedding. Tá escrito certo? Tá escrito certo. Vamos lá. Processar novamente. Beleza, mais uma dependência que a gente tem que instalar. TikToken. Add. TikToken. Show de bola. Como a gente pode ver, são inúmeras dependências. Novamente, executando. Opa. Browse files, image quality, processar. Talvez ainda tenha mais alguma dependência que esteja faltando. Tá running aqui ainda. E foi. Terminou de executar. Então a nossa Vector Store foi criada e está sendo executada corretamente aqui. Por algum motivo o Files ele não está carregando como deveria estar carregando aqui. Mas talvez se eu fechar e abrir de novo, talvez o VS Code. Deixa eu testar. Ah, ele não está querendo carregar o faz aqui, não está reconhecendo o faz. Mas enfim, está funcionando, ele está criando o Vector Store corretamente. Deixa eu dar um print aqui para mostrar o objeto Vector Store, só para a gente ter certeza de tudo estar executando corretamente. Executar novamente, beleza. Ao executar isso, né, ele também nos mostra que o nosso, olha aqui, Language and Community, Vector Stores, faz Object. Beleza. Então, show.
está sendo criada a nossa Vector Store corretamente. Quando essa Vector Store ela está sendo criada corretamente, quer dizer também que a nossa API Key está válida e que a gente está conseguindo acessar a API do OpenAI. Beleza? Então vamos continuar aqui, que ainda tem bastante coisa a ser feita. Então, a gente já criou a nossa Vector Store, o nosso embedding já está lá, beleza? O que que a gente precisa fazer agora? O ponto agora é nós utilizarmos essa Vector Store e criarmos a nossa LangChain propriamente, né? Nossa corrente aí de conversação com o bot, com o modelo. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ver aqui. Eu vou mudar o nome desse arquivo aqui novamente para adicionar algo que faça sentido. Eu vou colocar chatbot. Acho que fica melhor. Beleza? Deixa eu ver se mudou tudo aqui. Tá. Vou colocar chatbot porque a gente já coloca aqui é, a nossa corrente de conversação. O que que é essa corrente de conversação, né? Deixa só eu dar um create conversation chain. Beleza. E aí, isso daqui vai receber a nossa Vector Store. O que que isso daqui vai fazer? Ele vai carregar o nosso modelo de, a, a nossa LLM, né, o nosso ChatGPT, basicamente, e vai também utilizar a nossa Vector Store para fazer a comparação ali, né, para fazer o ranqueamento dos chunks de textos, né, dos embeddings de texto que são mais próximos daquilo que a nossa pergunta vai estar procurando, beleza? É, e também a gente vai estar definindo aqui a memória da nossa conversação, certo? Porque toda a nossa conversa, ela precisa estar armazenada para o nosso chatbot ele ter memória daquilo que já foi comentado, né? Então, o que que a gente vai fazer? Bom, primeiro a gente vai carregar o nosso modelo, né? Opa, vou precisar importar aqui mais um, mais uma biblioteca, mas na verdade mais um módulo, que é também do LangChain, que é o LangChain.chat Models, que contém aí o chat OpenAI, que é basicamente o modelo aí que a gente vai estar utilizando. Aqui dentro, inclusive, né, você vai ter alguns parâmetros aqui. Ó, tá vendo aqui que ele utiliza o OpenAI API Key, mas dentro desses parâmetros aqui você consegue definir os modelos que você vai estar utilizando, tá? Lá no OpenAI você vai ter diversos modelos e você pode estar modificando. Tem aqui também os parâmetros do modelo. Aqui, ó, model, o padrão é o GPT 3.5. Mas aí você pode modificar também para o 4.5. Enfim, você tem outros lá que você pode estar utilizando também. Show de bola? Então, feito isso, a gente agora vai criar a nossa. Espera aí que eu vou precisar importar mais uma outra coisa. Na verdade, mais duas outras coisas, que é o módulo de memória, para a gente ter essa memória que eu comentei, das perguntas que foram feitas e tudo mais. E a gente precisa ter essa função aqui de corrente, né, esse módulo de corrente que permite a gente não só armazenar a memória, mas fazer o retrieval, né, a gente fazer uma extração dessa corrente, né, a gente buscar dentro da nossa corrente de conversa as informações, beleza? Feito isso, a gente vai agora criar aqui a memory utilizando o Conversational Buffer Memory, que a gente vai criar isso. Não, na verdade, estava confundindo aqui. A gente vai utilizar uma memory key, que vai ser basicamente a forma como a gente. ah, eh, funciona mais ou menos como um dicionário, digamos assim, né? Essa memory key vai ser a forma como a gente vai acessar
o histórico do nosso chat, né, da conversa ali. Então, eu vou colocar aqui chat history, history, ok? E vou colocar return messages igual a true, para ele retornar, né, os responses. É, beleza. Além disso, a gente precisa construir também o conversation chain, que é esse conversation retrieval chain aqui, que ele vai ser criado from LLM. E aí, o que que ele precisa? Ele precisa do LLM, né, do nosso modelo, de qual modelo que vai ser utilizado, que é o modelo que nós carregamos aqui atrás. Ele precisa de um retriever. Retriever ele funciona como esse buscador, digamos assim, né? Tem uma palavra melhor para retriever, mas eu não me lembro agora, mas é esse cara que vai buscar ali dentro da nossa corrente de conversa as perguntas e as informações e vai fazer esse ranqueamento do que é similar ao que está chegando de novo texto, né? Que seria a pergunta que o usuário está fazendo nova, beleza? E aí, para a gente fazer esse retriever, vai ser a nossa própria vector store, que a gente vai utilizar ela nessa função de as retriever. Retriever. Beleza. Ele tem essa funçãozinha aqui, que é a nossa própria vector store do faz. Funciona como esse buscador que vai retornar aquilo que é de mais próximo. Beleza? Feito isso, agora a gente só precisa passar a memory, que é a nossa própria memory, que é esse buffer de memória, ah, que ele armazena, né, esse histórico novamente. Novamente, tudo isso é em memória, tudo isso é volátil, na realidade. Bom, nada disso daqui, essa questão de buffer de memória, essa questão de como funciona esse retrieval chain, como que funciona a vector store, nada disso é tão simples de explicar, tá? E a gente já está um pouquinho adiantado no tempo. Então, se você quiser que a gente faça um outro vídeo explicando melhor todos esses conceitos de Vector Store, de Retriever, como que funciona por trás dos panos toda essa maracutaia aqui de chatbot, de LLM, a gente pode fazer um outro vídeo um pouquinho mais técnico, aprofundando mais ainda no funcionamento desse chatbot, de como é que funciona aí o LangChain. Beleza? Mas vamos continuar aqui. A gente vai só retornar aqui o nosso conversation chain, então, que novamente é a nossa corrente de conversa, nossa corrente de chat ali de perguntas e respostas. Beleza, bom, feito tudo isso, a gente tem aqui a nossa conversation, beleza? Opa, então aqui o chatbot. Cadê create conversation chain e passa a nossa vector store. Show de bola. Então, o que que acontece agora? A gente tem a nossa conversation aqui, beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, é, eu vou adicionar agora o, o input do nosso usuário, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode vir aqui e fazer o st.header, é, colocar aqui converse com seus arquivos e user question ser igual a um input de texto, né? Um text input, e colocar aqui, faça uma pergunta para mim. Beleza? Isso daqui é o que eu estou fazendo, basicamente, é criando, adicionando mais lá na interface gráfica, né? É só um headerzinho e um input de texto para ser a pergunta que o usuário irá realizar. E aí o que acontece, a gente vai fazer o seguinte. Se é, user question for verdade, né? Ou seja, se a gente tiver uma pergunta aqui do nosso usuário, eu estou põe parênteses, então vou adicionar um parêntese aqui, a gente vai é, responder esse usuário. Como é que a gente responde esse usuário? A gente vai chamar o conversation para nossa user question. Beleza?
a user question, né? Deixa eu comentar isso daqui, só para a gente mostrar funcionando no nosso, aqui na nossa interface. Always rerun. Ah, a indentada errado. Ah, tá. Eu comentei o que estava fazendo. Beleza. Ó, então converse com seus arquivos e aí faça uma pergunta para mim. E a gente vai fazer uma pergunta aqui, baseada no arquivo, né? Quais são os fatores é, de análise de qualidade de imagem? Ele não vai responder porque a gente não está fazendo nada ainda. Mas aqui é só a gente é só para mostrar o que que a gente adicionou agora, né? Que é esse header aqui, e essa input text aqui, essa caixinha de input para o usuário fazer a pergunta, beleza? Então vamos voltar para cá e aí é, eu vou fazer o seguinte agora. Assim, o que eu preciso fazer agora, na realidade, é instalar o Streamlit Chat, tá? Deixa eu só pegar aqui, peraí, deixa eu dar um clear. Deixa só eu pegar o nome exatamente do Streamlit Chat. Aqui, o Triad Streamlit Chat. Ele vai adicionar aqui o Streamlit Chat, beleza? E deixa eu executar isso aqui logo. Show de bola. E aí, a gente só tem que. Estou olhando a documentação aqui, só para eu pegar exatamente aqui. Beleza? Aí, a gente vai importar aqui, ó, from Streamlit Chat, import message. Beleza? O que que a gente vai fazer com isso aqui? Bom, primeiro ponto, a gente vai estar inserindo a, as mensagens do nosso usuário dentro da nossa interface, né? Então, basicamente, a gente precisa aqui passar uma user question, é, passar uma pergunta, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente chama esse conversation aqui e ele vai ter a resposta response do nosso bot, né? E aí a gente só precisa vir aqui e adicionar aqui, ó, message. A gente vai primeiro adicionar a nossa mensagem do usuário. A gente vai colocar que user, cadê? Is user é igual a true, certo? Porque é a mensagem do nosso usuário. E aí eu vou vir aqui depois, message, response ponto, response.content, beleza? É, is user igual a false, beleza? E aí eu vou vir aqui no meu chat, beleza? Tá editando. Vou dar um browse files novamente, vim aqui processar. Enquanto estiver running aqui, ele vai estar processando esse meu arquivo. Terminou de processar, eu vou fazer a pergunta. Sobre o que é este arquivo? O meu DFM ele foi executado logo no início, quando ele criou a sidebar, certo? Quando eu processei a sidebar, ele criou meu conversation, certo? Porque a gente fez a gente subiu o arquivo, apertou o botãozinho de processar e ele processou e criou meu conversation, beleza? Então, por que que aqui ele está dizendo que a minha variável conversation está sendo utilizada antes de eu criá-la, né? Referenced before assignment. Porque é o seguinte, é aquilo que eu falei lá no início. Toda vez que a gente aperta, a gente seleciona, interage com o componente do Streamlit, ele dá meio que um reload e executa tudo novamente, certo? Então, o que que a gente precisa fazer para executar o nosso, a nossa conversação aqui de forma apropriada, tá? A gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa utilizar o que uma, uma ferramenta que o Streamlit possui, que é o Session State, que é st.sessionState.conversation.
O que que o session state faz? Ele armazena essas variáveis eh, em um estado dentro da aplicação e elas não são reinicializadas quando a gente interage com um novo componente. Então, ao utilizar o session state, a minha variável ela vai ser criada, vai ser armazenada nesse estado da sessão e quando eu gerar a pergunta, a minha variável ela não vai ser apagada, ela vai continuar, né? é, Ela vai já vai ter sido inicializada, certo? Então, é por isso que a gente precisa, na verdade, esse é um ponto de atenção do Streamlit, essa questão da reinicialização ali da interface sempre que a gente interage com alguma coisa. Então, feito isso, a gente agora, acredito eu, vamos conseguir. Ele me deu um aviso aqui, né, que eu esqueci de inicializar, e realmente eu esqueci. É uma boa prática a gente inicializar as variáveis que nós declaramos dentro do session state, tá? Então, o que que a gente faz é o seguinte, ó, conversation not in st.sessionState. Beleza, agora tá corretinho? Agora tá certinho. Acredito eu que a gente vai conseguir executar aqui. Deixa eu dar um hours rerun. Beleza. Browse file, image quality, processar. Beleza. Funcionou. O que que a gente está fazendo aqui, né? É porque esse conversation, ele retorna um objeto, né, obviamente, e a gente definiu aqui na memory key que para a gente acessar o histórico, a gente precisa a gente precisa utilizar essa key aqui, né, que é o chat history. Então, para a gente acessar as mensagens que já foram enviadas, a gente precisa utilizar essa key aqui. Só que esse chat history ele me retorna todo o histórico de mensagens. Então, por isso que ele é uma lista na realidade, né? Então, se eu quiser pegar a última mensagem, eu preciso colocar o de -1 aqui, na realidade. E aí, feito isso, né? A gente tem o nosso chat agora já funcionando, né? Eu coloquei aqui, eu fiz a pergunta, né? Qual é o tema do artigo? Ele coloca aqui como o meu usuário aqui, esse carinha de bobo aqui. E a resposta do bot, a resposta do nosso modelo, já do nosso chat GPT. O tema do artigo é avaliação da qualidade de imagens de rosto, Face Image Quality Assessment. Então já está funcionando o nosso bot. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Quais são os fatores de avaliação de imagem segundo esse artigo? Vamos ver o que que ele vai me responder. Beleza, de acordo com esses artigos, enfim, ele vai dar a resposta aí que está correta. Só que o que acontece? Vocês viram que a minha resposta ela apagou, certo? Eu apagou uma resposta e colocou uma nova resposta. Não é isso que a gente quer fazer, certo? A gente quer que a nossa o nosso histórico ele fique armazenado sempre, beleza? Então, a gente tem que dar um jeito de armazenar também o nosso histórico. Ou, na realidade, a gente mostrar esse histórico dentro da nossa aplicação, beleza? Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai utilizar uma outra variável do session state para armazenar o nosso histórico de forma não volátil, digamos assim, né? Sem que essa reinicialização do, do, do Streamlit mate ali que o histórico do nosso chat. Beleza? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, primeiro, então a gente só precisa armazenar o nosso histórico do nosso chat, na realidade, não armazenar, mas mostrá-lo, né, de forma perene, né, sem o Streamlit aí retornar tudo. Então, para isso, é só a gente utilizar o chat history que já está aqui ah, no nosso conversation, né? A gente só precisa fazer o seguinte.
A gente vai pegar o response, que já tem o chat history, beleza? E aí a gente vai iterar, como o chat history ele armazena o histórico, né, do nosso, da nossa conversa, a gente vai iterar por esse chat history aí para mostrar lá no chat é, todo esse histórico, né? Então, toda vez que o usuário fizer uma pergunta, a gente vai iterar por todo o histórico, criando essas mensagens aqui, beleza? Porque aí toda vez que ele fizer uma nova pergunta, vai adicionar lá no chat history tanto a pergunta como a resposta, e a gente vai colocar todas as perguntas e todas as respostas de volta lá na interface. Não tem muito o que fazer, no Streamlit ele vai ter que funcionar dessa forma devido a é, esse rewind aí que ele faz das variáveis, beleza? Então a gente faz o seguinte, for e text, opa, e text em, aí eu vou fazer um enumerate aqui, response, beleza? Porque é o chat history. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um tab aqui. Ah, aí o que que acontece, né? A primeira pergunta do usuário vai ser o índice zero, a primeira resposta do bot vai ser índice um, a segunda do usuário vai ser índice 2, bot 3, usuário 4. Então a gente vê que as perguntas do usuário vão estar em índices pares e as respostas do bot vão estar em índices ímpares dessa lista, certo? Então é só a gente verificar se o índice aqui do nosso enumerate ele é par, né? A gente faz um mod de 2, se o resto da divisão por 2 é zero, quer dizer que ele é uma resposta do usuário. E aí tem um outro parâmetro que a gente vai adicionar aqui, que é o key, que é o seguinte, ele vai ser simplesmente um ID dessa resposta aqui do usuário. Por que que a gente precisa desse ID? Para que ele tenha uma explicação aqui. Deixa eu até ler a explicação, que explica melhor do que eu falando, né? Se for none e os argumentos dos componentes são alterados, o componente ele vai ser recriado no Streamlit e vai perder o seu state. Então, a gente fazendo desse jeito, o Streamlit ele consegue gerenciar melhor cada balãozinho do nosso chat, beleza? E aí a gente passa um outro key aqui, bota o i, mas botei user, né? Vou botar bot. Beleza, então a gente está conferindo aqui quais são as respostas e é isso. A gente vai agora. ah, opa, oh, esqueci de botar o string aqui. Beleza. A gente vai dar um rewind aqui. Ah, list object has no attribute content. Cometi só um erro aqui. Beleza, na verdade eu tenho que modificar aqui para text.content e aqui também text.content. Beleza. Eu, content. Show de bola. Agora a gente tem até o nosso histórico inteiro aí, que a gente perguntou várias vezes a mesma coisa. Se eu der aqui, na verdade, executar novamente, ele vai abrir aqui, beleza, deixa eu carregar, processar, text, message, beleza. Acredito que agora vai dar tudo certo. Beleza, deixa eu processar aqui nosso arquivo. Show. Processou o arquivo. Qual o tema do arquivo? Beleza. Quais os
fatores de análise de qualidade de imagem segundo o artigo. Show de bola. Então, a gente agora já tem os nossos arquivos sendo processados, a gente já tem a nossa pergunta sendo processada e a gente já tem o histórico sendo salvo. E agora a gente pode conversar com o nosso bot aqui, né? Eu posso fazer pergunta aqui. Ah, não sei, deixa eu ver, vou até me arriscar aqui. Quais os nomes dos autores do artigo? Vamos ver as limitações, né? Os nomes dos autores do artigo não são fornecidos no contexto fornecido. Então, é, deixa eu ver. é, Ele acabou não conseguindo. Isso são limitações, tanto do modelo em si, quanto do processamento que a gente está fazendo. E aí, melhorias necessitam ser feitas, né? E a gente pode estar trabalhando nessas melhorias, mas a gente já tem aqui o nosso chatbot, o nosso chat GPT pessoal, que a gente pode subir os nossos arquivos e fazer perguntas sobre esses arquivos, esses artigos, né? Deixa eu pensar aqui em alguma outra pergunta. Artigo também menciona a interrogação de métodos baseados em aprendizado profundo. Quais métodos? Do artigo? Vamos ver se ele consegue me responder essa pergunta. Lembrando, né, a gente está usando o modelo default, que é o ChatGPT 3.5. E ele respondeu aqui, deixa eu ver. Ó, ele já deu uma resposta um pouquinho mais completa, né? No artigo são mencionados e aí ele passa aqui qual é a estrutura que é utilizada, né? Qual que é o método, e ele passa o número da referência que é mencionada lá no próprio artigo, né? E aí, se a gente pegar essa referência, a gente pode ir lá no artigo verificar qual que é a referência dessas abordagens aqui que utilizam o Deep Learning para verificar a qualidade de imagem. E, cara, assim, o céu é o limite para esse tipo de aplicação aqui, que nem a gente falou no início. Mas está desenvolvido aqui o nosso primeiro bot, o nosso primeiro chat GPT personalizável aqui, né? Você pode personalizar do jeito que você quiser, com os seus artigos, com aí múltiplos artigos, com os seus documentos, com os seus relatórios, enfim, toda essa você está livre para adicionar qualquer base de conhecimento dentro do dentro dessa aplicação aqui. Só lembre-se de um seguinte, que deve ter um adendo de segurança aqui, né? Porque se você inserir informações confidenciais, você vai estar fornecendo essas informações confidenciais para o OpenAI, certo? Porém, existe uma estratégia de nós desenvolvermos utilizando nossos próprios embeddings e utilizando a nossa própria máquina local para fazer e utilizando modelos de LLM próprios também, né? Não próprios, mas local, executando localmente, para nós processarmos tudo isso, processarmos os nossos arquivos e gerar respostas também tudo localmente, sem precisar estar interagindo com o OpenAI, fazendo que seja de graça também, né? Só que um pouco mais lento, um pouco mais custoso em questão de recursos locais. Você vai precisar de ter um computador um pouquinho melhor, assim, em questão de configuração de GPU, de CPU, de memória, para conseguir executar essa aplicação localmente. Mas se você também tiver interesse que a gente fale um pouquinho mais e mostre como que a gente pode estar fazendo algumas melhorias, como que a gente pode estar executando localmente sem estar dependendo do OpenAI. Comenta aqui nesse vídeo se você tem interesse em estar aprendendo mais sobre esse tipo de aplicação. Beleza? Deixa aí também nos comentários se você curtiu esse vídeo, se você
já tinha interesse, já tinha curiosidade para saber como é que funciona, e se você tem interesse em aprender mais sobre essa parte de chatbots, de LLM, porque realmente é sensacional esse mundo. Se abriu todo um universo novo, tanto na parte de machine learning quanto na parte de engenharia de machine learning, porque fazer o deploy dessas aplicações também não é fácil, também exige muito recurso, exige muitas ferramentas, exige muito conhecimento. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tentem reproduzir, adicionem no portfólio de vocês esse tipo de aplicação que é muito interessante. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.